ministrado na classe teológica na quarta-feira com os irmãos filipinos sobre os livros proféticos. E aí entramos naquela sequência dos profetas maiores, concluímos ali no livro de Daniel. E no livro de Daniel, como era para nós passarmos em uma semana, fazemos somente um panorama. Mas existem tantas profecias interessantes acerca dos últimos dias ali no livro de Daniel, observando desde a época em que ele viveu até a consumação de todas as coisas, como é uma visão bem abrangente. E nós passamos quase 3 semanas, estudando o livro de Daniel. Vamos entrar também no livro de Oséias, que apesar de ter uma conotação voltada para Israel, também é um livro escatológico. Existem profecias ali sobre os últimos dias concernentes ao povo de Israel e também alguns pontos relacionados a toda a humanidade. E nesse contexto de estudo das profecias, eu orei ao Senhor e falei: Senhor, eu gostaria tanto de falar sobre os últimos dias para a igreja, conversarmos um pouco sobre isso. Aí o Senhor me levou a meditar em cima desse texto de 2 Timóteo. Mais do que trazer, digamos assim, fazer a interpretação da marca da besta, né? Fazer a interpretação dos códigos de barra, né? Vamos fazer umas coisas diferentes, né? Vamos analisar dentro da perspectiva do cenário, dentro desse texto de 2 Timóteo, sobre o que irá acontecer nos últimos tempos. Vamos entender primeiramente o que se passa aqui com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele está preso em um calabouço romano. E ele está na espera do martírio. A fornalha da perseguição estava envolvendo o apóstolo Paulo contra a igreja, estava acesa contra ele. E Paulo estava dando as suas últimas recomendações ao seu discípulo amado, a Timóteo. Um pastor jovem, um pastor que era doente, um pastor que fisicamente ele era frágil, um pastor tímido. E também estava lhe dando instruções como enfrentar as dificuldades dos últimos dias, digamos aí, a era da igreja, esse período que nós estamos vivenciando agora, até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele está passando o bastão do Evangelho, fala assim: olha, daqui para frente eu não vou conseguir mais correr esta carreira, mas você, meu filho, dê continuidade a esta obra. Paulo diz que precisamos saber algumas coisas. Dentro desse texto, assim como ele estava falando para Timóteo, ele está falando para toda a igreja. Precisamos saber algumas coisas importantes para reconhecermos como estará o ambiente nos últimos dias e nós evitarmos cair em ciladas. Primeira coisa, no versículo 1, Paulo fala para Timóteo: esse tempo, meu filho, não vai ser fácil se viver. Serão dias furiosos. O texto ele fala, serão dias difíceis. Esse termo também é usado para se referir àquele endemoniado gadareno. Será um dia furioso, serão dias violentos. E o caos da sociedade será resultado daquilo que os homens serão. Versículo 2, o que ele diz? Porque os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, e todos os qualificativos negativos da impiedade. O mal, ele não está fora, né? Às vezes as pessoas podem pensar que nós estamos combatendo algo externo, mas o mal, ele não está do lado de fora, o mal, ele está do lado de dentro. Por quê? Aonde habita o mal? Na semente do pecado que está no coração da raça humana. Então nós estamos combatendo não os problemas externos, mas nós estamos travando uma luta interna contra o pecado, que vem trazer maldição sobre toda a terra. A natureza geme por causa do pecado, da semente do pecado que habita no coração do homem. E a solução para o mundo, ele não está em um sistema de leis mais justo. Vamos apertar o cinto da legislação, das constituições. A solução não está em um sistema mais justo, ou em uma sociedade mais humanitária, mais ligada à caridade. Não, a sociedade não está precisando disso. Nós estamos precisando de pessoas nascidas de novo, transformadas por dentro, para influenciar positivamente esta geração. Aonde está o justo, ali existe sal, ali existe luz, ali existe vida, restauração. Nós podemos fazer com que as pessoas andem na atmosfera do céu, se nós estivermos nessa atmosfera, influenciando as pessoas. O nosso compromisso é trabalhar para mudar o mundo, começando de nós, começando dentro do ser humano, mostrando a nós, mostrando ao mundo a redenção e a obra transformadora que somente o Espírito de Deus pode fazer
Se nós dissermos para o pecador que ele precisa somente se controlar, coitado desse pecador. Mas a grande vitória é que Deus transforma por dentro. E nós já não precisaremos mais sofrer tanto, porque nós já não somos mais escravos do pecado. Mas nós somos escravos de Cristo para a justiça. Pela fé, Ele nos libertou para o servirmos. Aleluia. E o apóstolo Paulo, ele nos dá 4 conselhos para nós vivermos vitoriosamente nesses tempos de espera da volta do Senhor Jesus Cristo. Versículo 5, ele fala primeiramente: afasta-te também desses. Para nós nos afastarmos desse tipo de convivência do mundo. Versículo 10, ele fala: segue. Tu tens observado, é no sentido de guardar, de seguir, de obedecer. Terceiro conselho que o apóstolo Paulo dá no versículo 14, ele fala: tu, porém, permanece. Para que nós permaneçamos no propósito, na vontade de Deus. Capítulo 4, versículo 2, um quarto conselho para nós: prega a palavra. Pregação da palavra. Hoje nós vamos nos ater somente a esse afasta-te, para que nós venhamos observar a doutrina, a sã doutrina, o ensino bíblico, para termos o discernimento de como viver nesses últimos dias. Precisamos estar vigilantes para permanecermos fiéis nos tempos do fim. Vamos analisar então esse termo, afasta-te, dentro do contexto desses primeiros versículos de 1 até 9. Afastando-se do espírito que marca este mundo. O mundo ele está arruinado, por quê? Porque os homens têm invertido os valores. Eles já não são mais adoradores de Deus. O texto no versículo 2, ele nos fala: pois os homens amarão a si mesmos. Aí tem todos os outros qualificativos. Vamos primeiro nos concentrar nesse. Paulo ele diz que as pessoas direcionam o seu amor nos últimos tempos, direcionará para si mesmas, para o dinheiro, para o prazer, para a sua própria qualidade de vida, para a lascívia, para os prazeres da carne. O que está essencialmente errado com essas pessoas é que o seu amor está mal direcionado, mal dirigido. Em vez de, em primeiro lugar, serem amigos de Deus, eles são amantes de si mesmos. No universo, nós podemos distinguir 3 coisas mais importantes. A primeira delas é Deus, que é o Criador, soberano, administrador, governador, soberano sobre toda a existência. Deus. Depois nós temos a raça humana, as pessoas. E depois nós temos o mundo animal e as coisas. Vamos dizer aí as coisas, né? Nós devemos, em primeiro lugar, de acordo com o princípio bíblico, nós fomos convocados para adorarmos a Deus. O propósito existencial do homem é adorar a Deus. Segunda coisa, nós precisamos amar as pessoas. Amar ao próximo como a ti mesmo. Somos convocados para amar o nosso próximo. E depois precisamos ter sabedoria para utilizar todos os recursos e as coisas que Deus coloca em nossas mãos. Mas a sociedade dos últimos tempos, as civilizações, elas serão marcadas pela inversão de valores. Por quê? Primeiramente, eles começam adorando a si mesmos. Existe o culto a si mesmo e a sua própria vontade. Eles começam adorando a si mesmos, ignoram a Deus, amam as coisas e usam as pessoas. Essa é a inversão de valores que estamos vivenciando. Este é o triste diagnóstico da nossa sociedade. Versículo 2, ele também fala: porque serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos. Vamos parar aqui. Elas serão pessoas gananciosas, presunçosas. Também em outros textos fala que serão egoístas. Serão pessoas narcisistas. Lembra da história de Narciso, na mitologia grega? Que ele gostava de ficar olhando para si, ali no reflexo, no espelho d'água. Chegou um belo dia que ele queria se encontrar com ele mesmo, mergulhou e se afogou. É o narcisismo, né? Ele é narcisista, ama a si mesmo, só se importa consigo mesmo. Com isso, a família tem se arrebentado. Porque entram em um relacionamento conjugal esperando que o próximo o satisfaça, e não entra para dar amor ao seu cônjuge. E aí nós vemos toda a destruição que esse tipo de perspectiva tem causado. 50% dos casamentos hoje terminam em divórcio.
75% dos homens e 63% das mulheres já adulteraram. Coisa terrível, terrível. São amantes de si mesmos, são egoístas. Elas também, de acordo com o mesmo texto do versículo 2, ele fala, serão gananciosos. Essa palavra ganancioso, em outras versões também fala amantes do dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10. Vamos ler, irmãos. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus ele falou, não podeis servir a Deus e a Mamon. E ele fala aqui dentro desse texto de 1 Timóteo, que as pessoas que querem buscar ser ricos caem em tentação, caem em armadilhas, desejos loucos e nocivos. E a raiz de todos os males que a sociedade hoje enfrenta é porque existe o amor ao dinheiro. Por que isso, meus irmãos? A nossa sociedade hoje, ela é fundamentada no capital. Por mais que digamos aí que existem países comunistas, como a China, como a Coreia do Norte, a China ela tem se mostrado um grande país capitalista, porque ela visualiza em primeiro lugar a indústria, não a sua população. Hoje em dia, o Deus desta geração tem sido o capital, tem sido o dinheiro. E existe também uma grande dificuldade que é o acúmulo de riquezas. Pessoas extremamente ricas e outras extremamente pobres. Hoje, 50% da economia mundial não está nas mãos somente das nações ou dos governos. 50% da riqueza mundial está nas mãos de 461 pessoas. Pessoas. Não é distribuído, não é socializado esses recursos para que você e eu tenhamos qualidade de vida. Graças a Deus, estamos em um país de primeiro mundo. Temos uma boa qualidade de vida, acesso à saúde, acesso à educação, mas vai ver no Brasil. Eu vim de um ambiente onde era difícil, irmãos. Estudar era complicado. Eu estudei muito tempo em escola pública. Escola pública tem violência. Reclamam do bullying aqui no Japão, mas eu sofri muito bullying quando era criança. Pegava o meu lanche, jogava no chão e falava, vai fazer alguma coisa, menino? Eu sofri na escola, porque era difícil. Não era fácil. Minha mãe que ia lá, ó, correr atrás do pessoal, filho único, não tinha irmão, né? Ela ia correr lá atrás dos meninos. Uma vez ela foi na favela correr atrás do pessoal lá. Então nós vemos como é complicado a questão da distribuição de renda. E o mundo ele está caindo nesse poço, nesse fosso. Vamos ver aí também Bill Gates. Ele tem uma renda semanal aproximada de 400 bilhões de dólares. É fraco, hein? 400 bilhões de dólares por semana. O mercado globalizado, que é voltado para o capital, ele exige cada vez mais tempo do trabalhador. Você precisa trabalhar cada vez mais, para que você consuma, não digo mais, mas para que você mantenha o mesmo padrão de vida. E também elabora leis, para que o capital deles venha a ser protegido, e você não tenha acesso tão fácil à riqueza. Há 30 anos atrás, 70% das famílias tinha apenas uma pessoa trabalhando em casa. Eu me lembro que meu pai ele trabalhava, ele saía para trabalhar às 8 da manhã, saía meio-dia para almoçar, ia para casa, almoçava, ficava até as 2, descansava e voltava para o serviço e saía às 6 da tarde. Que gostoso, né? Pensou uma vida dessa, poder tirar a siesta, né? Lá depois do almoço tirar, né? Descansar um pouquinho a barriga e trabalhar tranquilo, né? Isso já não acontece mais nos nossos dias. A nossa vida hoje, para mantermos uma certa qualidade, você precisa trabalhar e trabalhar muito. Vamos fazer uma análise. Quantos dias nós temos na semana? Vamos começar pelo fácil. Quantos dias temos numa semana? 7. Tá, agora vamos ficar mais difícil. Quantas horas temos em uma semana? Vamos analisar. 7 vezes 24 dá 168. Vamos analisar. Se você trabalhar 12 horas de segunda a sexta, que é a média de trabalho, 12 horas de segunda a sexta, 5 dias por semana, e ainda fizer um TADE no sábado, você vai trabalhar 68 horas. Tudo bem, me sobram ainda 100 horas. Tá, se você dormir 7 horas por dia, vai tirar 49.
E aí, se você contar com as 12 horas média que você passa dentro de um automóvel toda semana, se você contar com as 10 horas que você gasta em frente de qualquer tipo de mídia, ou um telefone celular, ou a internet, ou o Facebook, ou a televisão, vendo um filme, uma média de 10 horas por semana. 14 horas para você se alimentar e cuidar da casa, fazer a limpeza, lavar a sua roupa. 7 horas para você ter a higiene pessoal, cuidar do seu corpo. Sobra quanto tempo? 8 horas. E a adoração a Deus? E a oração? E a leitura bíblica? Irmãos, de quem é a culpa? A culpa é que nós estamos vivendo em um sistema anti-Deus. Se nós não abrirmos os nossos olhos, nós somos tragados por essa sociedade. Precisamos ter sabedoria, porque estamos vivendo em uma sociedade onde a inversão de valores. Aí você vai me dizer assim, então a solução, pastor, é eu trabalhar menos. Então eu vou trabalhar menos, largo o emprego, deixa a mulher trabalhando que eu vou cuidar de adorar a Deus. Será que é assim? Acho que é mais fácil deixar sua mulher em casa e você ir trabalhar para trazer o sustento para a sua família, amém? Eu não ouvi o amém dos homens, não. Eu só ouvi das irmãs. Eu não sou feminista, não. Mas é mais por aí mesmo. As coisas, elas estão tomando o lugar das pessoas, essa é a verdade. Nós consumimos mais, nós nos relacionamos menos, os luxos de ontem são as necessidades de hoje, e somos incentivados a consumir cada vez mais. Os casais não têm tempo, os pais não têm tempo para os filhos, e muitas vezes aí entramos em outra questão muito importante. Existe esse vínculo, esse link da pessoa, do indivíduo, com o sistema. Aqui no Japão nós já vemos esse sistema aperfeiçoado. Cresce-se, os pais têm que trabalhar muito, então colocam os seus filhos o dia inteiro em uma creche. Quem educa praticamente os filhos são os professores. Então são educados pelos professores, mantém aquele contato, chega de noite, faz a comida, janta, dorme. Perdeu o tempo de relacionamento. E aí ele cresce, vai para a escola primária, é a mesma coisa. Na escola ginasial o tempo fica mais apertado, para o ensino médio mais apertado, e os pais trabalhando para poder sustentar, porque a partir do ensino médio você vai ter que pagar a sua escola. Quer para uma universidade boa, vai morar longe, também não tem relacionamento com os pais. E aí se forma, vai se casar e some. Ele fala assim, meu pai foi ausente, minha mãe também. Nós temos as pessoas relacionadas mais com o sistema do que com os seus familiares. E aí quando morre, vai para um asilo público bem estruturado, sua aposentadoria de 150 mil ienes paga o seu asilo público. Você vai morar como se fosse no hotel. Mas e os relacionamentos? E o amor da família? E o cuidado dos pais com os filhos? Como diz a palavra de Deus, converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. É uma sociedade onde estamos vivendo, uma sociedade, uma civilização anti-Deus. De quem é a culpa? A culpa é do próprio sistema. Porque se você se rebelar contra esse sistema e dizer, eu não vou trabalhar, ele te solta, ele te demite. Fala assim, eu não vou fazer hora extra. Você não vai ter como arrumar emprego, porque ninguém vai querer alguém que não pode fazer hora extra hoje. Então nós somos excluídos do sistema quando não entramos no modelo, quando não assumimos a mesma forma. Isso Paulo ele já falava, não vos conformeis com este mundo, não vai assumir a forma deste mundo, mas na civilização aonde nós estamos vivendo hoje, é difícil. Nós precisamos nos enquadrar. Mas eu ainda acredito, de acordo com o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que Deus dá um escape. Vem o dia da tentação, vem o dia da angústia, vem o dia da perseguição, que nós estamos vivendo hoje, mas saiba de uma coisa, até mesmo nesses tempos, Deus pode multiplicar o seu tempo, as suas horas, e te dar condições de sobreviver. Deus pode te dar uma porta, Deus pode te dar um escape. Versículo 4 ele também fala, voltemos lá para o texto de 2 Timóteo. Mas amigo dos prazeres, estou passando por cima, não vendo tudo, vamos nos ater somente a algumas coisas essenciais. Versículo 4 ele fala, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, amigos do lazer, amigos da diversão. Existe a nossa sociedade, é a sociedade do entretenimento, né?
Hoje, esses dias lançou aqui em Nagoya, no Corona, o cinema 4D. Até eu quero ver, né? Já pensou você chegar lá e assistir o filme mexendo para lá, para cá, aí espirra jatinho d'água no seu rosto, né? Aí sente aquele calorzinho gostoso, né? Mexe para cá, mexe para lá. É a era do entretenimento. Leve seu filho para a Universal e tal, curta, né? Nós podemos usufruir deste mundo, por que não? Mas nós temos que tomar cuidado, né? O lazer, a diversão, o culto ao corpo, o culto ao estômago, a gastronomia, está tomando o lugar de Deus. Precisamos tomar bastante cuidado. Televisão, cinema, futebol, jogos, internet, não é proibido nada. Essa igreja não proíbe nada, porque a palavra de Deus não proíbe nada. Mas nós precisamos usar todas as coisas com cautela e com equilíbrio, porque quando passa daquilo que é equilibrado, aí já se torna um prejuízo. Precisamos viver e usar deste mundo com equilíbrio. Segundo ponto aqui, outro ponto dentro desse texto, versículo 2, ele fala que as pessoas nos últimos dias serão arrogantes, pessoas altivas, aquelas que têm uma opinião exagerada acerca de si mesmo, que menosprezam os outros. Eu sou melhor, porque eu fiz assim, assado, se consideram melhores. Outra característica dos últimos dias serão presunçosas, pensam que sabem mais que os outros. Os cientistas pensam que sabem mais do que os crentes, do que a palavra de Deus. Os graduados, eles pensam que são melhores do que aqueles que não têm diploma. Aqueles que são ricos são melhores do que aqueles que são pobres. Isso não é novo, isso é antigo, mas está se tornando cada vez mais intenso. Outra característica da nossa civilização, versículo 2, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. A nossa sociedade ela é marcada por famílias destruídas, por filhos que não respeitam e não honram mais os seus pais. Me dá medo de ver crianças que batem nos seus pais e os seus pais acham que bonitinho. Que bonitinho não, meu filho. Você tem que fazer com que o seu filho te honre. Não é nem porque a criança precisa honrar, mas é porque ela está sendo amaldiçoada. Se ela não te honra, ela está trazendo maldição para ela. Porque honrar pai e mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem na face da terra. Se nós não ensinamos os nossos filhos a nos honrarem, não é uma questão de nós nos sentirmos confortáveis pelo respeito das crianças, mas é uma questão de ensiná-las a serem abençoadas. Abençoadas. Serão famílias desestruturadas, desobedientes, pessoas ingratas, saem de casa, não querem mais saber dos pais, não pensam mais. São filhos que não querem saber uns dos outros, pais que não querem saber dos filhos. Tem pai que fecha a cara para filho também. São pessoas que têm desafeição de acordo com o texto. E aí entramos em uma outra parte que fala pessoas sem afeição natural, versículo 3 na primeira parte. O que é afeição natural? Seria a falta de amor para com os da sua mesma espécie. Primeira espécie é a família. Saiu de você. Tem que amar os que saíram de você. Segunda espécie é a espécie da fé. Nós temos a igreja, os irmãos, não temos? Às vezes amamos mais pessoas ímpias do que aqueles que abraçam a mesma fé. E aí temos a mesma sociedade, queremos o bem do lugar onde estamos, queremos uma sociedade pacífica, tranquila. Nós precisamos pregar o Evangelho. Queremos que as pessoas sejam salvas. Nós amamos a sociedade. Eu amo essa cidade. Eu gosto de morar em Anjo. Eu gosto de Maringá, a cidade da minha esposa. Eu gosto de São Paulo, eu nasci lá. Eu gosto de Salvador, porque eu morei lá 7 anos. Eu gosto de Natal, todas as vezes que eu fui bem recebido. Eu gosto de determinados lugares aonde eu estive. Isso é uma afeição natural. Houve uma reciprocidade, eu recebi alguma coisa. Nós amamos a mesma etnia. Eu gosto de brasileiros. Tem brasileiro que não gosta de brasileiro aqui no Japão. Já viu isso? Nikkei que não gosta de Nikkei, que não gosta de brasileiro, vira a cara. Vira a cara. É brasileiro é tudo bom. Irmãos, eu estou ali naquela escola para atender os brasileiros. Tem intérprete que não gosta de brasileiro. Onde já viu um negócio desse? Meu Deus do céu. Às vezes eu brigo com os professores lá na escola por causa dos brasileiros. Às vezes está errado. Não eu vou apoiar o que é errado, mas eu vou trabalhar com eles, trabalhar com os professores, para que eles consigam ter os seus objetivos alcançados e as crianças saiam beneficiadas. Nós estamos ali para ajudar.
Então existem brasileiros aqui no Japão que não gostam de brasileiro, não gosta de Nikkei, nunca vi um negócio desse. Eu não gosto de asiático, porque é esquisito, eu não gosto de japonês, eu não gosto da comida japonesa, né? Tem gente que fala, eu não gosto de filipino, tem gente que fala, não. Tem filipino que fala que não gosta de brasileiro, né? É verdade, né? Eu não gosto de negro, é verdade, tem isso, né? Nós amamos aqueles da nossa mesma etnia, mas nós não somos xenofóbicos, aqueles que detestam as outras etnias, entendeu? Nós amamos a todos e encontramos uma outra similaridade. Nós amamos a mesma origem criacional. É verdade. Nós amamos os seres humanos, porque são seres humanos e carregam em si a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Aleluia. E também, nessa questão da afeição natural, como Deus criou todas as coisas, nós temos a afeição natural no sentido do relacionamento afetivo ao modo de Deus. Monogâmico, em primeiro lugar. Não é poligamia não, é monogâmico. E heterossexual, né? De acordo com Deus criou todas as coisas. Afeição natural. E elas são nocivas, de acordo com o versículo 3, na civilização. Essas pessoas também serão nocivas nos relacionamentos. Incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem. Na sociedade dos últimos dias, isso se intensificará. Pessoas sem domínio próprio, pessoas que farão mal sem piedade, serão cruéis, inimigos do bem, inimigos daquilo que é certo, pessoas nas quais você confia e eles traem a sua confiança, pessoas atrevidas que vêm apontar o dedo na sua cara sem você ter feito nada, pessoas ímpias. Faz parte da sociedade dos últimos dias. E o mundo ele está arruinado porque a espiritualidade ela está divorciada da vida real. E aí nós encontramos o porquê de tudo isso no versículo 5. Com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Paremos aqui. O mundo ele está arruinado porque existe a igreja que luta para ser sal e para ser luz. Mas existem muitas pessoas, e existe dentro da nossa sociedade hoje uma tendência religiosa espiritualista. Budismo, shintoísmo, meditações, religiões da nova era, e nós encontramos uma série de religiões espiritualistas, mas que estão divorciadas do Deus verdadeiro. Tem uma aparência de piedade, mas não são piedosos conforme o que assinala o texto bíblico. E aí podemos trazer isso também para dentro da igreja. Existe também aqueles que assumem uma forma de cristãos, mas não têm atitudes como cristãos. Isso também existe. Forma sem poder. Exterior sem vida interior. Palavras sem vida. Fé sem obras. Fé, como já dizem, né? Que até o diabo crê. E talvez ele cria mais do que muita gente. Né? Porque ele viu a Deus, ele foi expulso por Deus, ele foi punido por Deus, ele sabe que Deus existe. Mas existem pessoas que não creem na existência de Deus. Forma sem poder. E todos os problemas relatados dentro desse texto de 2 Timóteo capítulo 3, eles estão relacionados e descrevendo um mundo ímpio, mas pessoas religiosas. As pessoas que frequentam essas religiões, mas não mudam de vida. E existe hoje nas comunidades evangélicas também, como diz aqui dentro desse texto. Vamos mais à frente, versículo 8. E a semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade. Existem religiões que fazem sinais, como dizem que Deus também faz. Aí Deus está fazendo aqui também. Islâmicos falam, né? Espíritas falam. Estamos vivendo o amor, estamos vivendo a caridade. Existem seitas que se dizem cristãs que também fazem, mas elas não veem o poder e a piedade de uma maneira correta. Imitam os sinais de Deus, mas o seu poder é limitado. As pessoas mudam de aspecto, mas não recebem poder para mudar de vida. Precisamos então, irmãos, fazer uma cruzada em prol da família.
precisamos lutar pela nossa família, lutar por uma espiritualidade vibrante, individual, com Deus, abraçados e atados ao Senhor, não de palavras, mas em espírito e em verdade, porque nos últimos dias nós seremos extremamente empurrados, coagidos a assumir a forma deste mundo. Você já pode perceber que de uma maneira até mesmo subjetiva, nós já estamos assumindo essa forma. Não porque nós queremos, mas porque o sistema dita que precisamos viver assim. Vemos que a sociedade ela vive fora dos princípios de Deus. Nós dedicamos mais tempo a nós e ao capital do que a Deus. Precisamos estar atentos e buscar saídas, estarmos vigilantes para nós não sermos tragados com o mundo. Não podemos. Precisamos estar com os nossos olhos atentos, a nossa visão aberta. E você pode perguntar, falar até mesmo: pastor, a sua pregação não está sendo positiva, mas acontece que nós estamos vivendo dias de guerra espiritual, dias dos quais nós precisamos estar atentos para não sermos envolvidos e tragados com este mundo. Como essa geração futura vai receber os nossos filhos? Como os nossos filhos viverão? Precisamos cuidar para que eles cresçam amando a comunidade cristã, para que eles cresçam amando a presença de Deus, para que eles cresçam temendo ao Senhor, obedecendo a sua palavra, porque quem levará o bastão do Evangelho se os nossos filhos não levarem, irmãos? Precisamos dedicar tempo, é o primeiro lugar onde nós precisamos trabalhar, dentro de casa. Vamos administrar o nosso tempo e administrar a nossa vida na presença de Deus. Para concluir essa mensagem, quando o texto ele diz que os últimos dias eles serão dias difíceis, ele não significa que tais práticas iriam surgir somente nos últimos dias antes da volta de Jesus. Não significa isso, porque o pecado sempre esteve no mundo, sempre esteve no homem. Se nós olharmos para a história, sempre houve brutalidade, sempre houveram pecados, né? Sempre houveram coisas terríveis, né? Mas nos últimos dias, tudo isso se intensificará. Será mais intenso. E é o que nós podemos já observar surgindo na nossa sociedade. O texto ele sugere que estas práticas vão se intensificar e vai se multiplicar o pecado. Deus nos chama para nós assumirmos a forma bíblica e não a forma do mundo. De acordo com o texto de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, o Senhor ele fala acerca do povo que estava na Babilônia, mas ele lhes dá um conselho: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras em suas pragas. Significa que o Senhor está clamando à sua igreja: sai desse molde, filho meu, sai desse padrão, meu filho. Sai dessa mentalidade, filho meu, para assumir uma outra mentalidade, para ser diferente, uma nova criatura, viver de uma maneira como quem nasceu de novo. Para quê? Para que você não seja participante dos seus pecados, induzido a pecar e a viver erroneamente como eles são induzidos, e para que não incorra em receber a mesma punição que esta sociedade, essa civilização receberá. Não significa também que nós iremos nos isolar, que nós vamos nos matar, deixar este mundo. Não significa isso. Significa que nós vamos deixar o estilo de vida, sair das mesmas práticas, não andarmos no mesmo fluxo desse mundo. Não temos como prioridades as prioridades desse tempo, mas nós temos como prioridade aquilo que a Bíblia nos adverte. Mantemos o padrão da palavra de Deus para a nossa moral, a nossa ética, para a nossa diversão, para a nossa maneira de viver. Significa também andar na contracultura. A verdadeira contracultura não aconteceu no movimento hippie na década de 60. A verdadeira contracultura sempre existiu com o povo de Deus, que andou na contramão dos desígnios dessa sociedade. De forma prática, o que nós precisamos lembrar para nós não incorrermos nesses erros da sociedade dos últimos dias? Em primeiro lugar, adorar a Deus acima de todas as coisas. Fácil, Jesus já ensinou. Segundo, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Terceiro, usar todas as coisas
com sabedoria, né? Então, nesse adorar a Deus, irmãos, vamos separar um tempo todos os dias. Nessa correria, você pode muito bem fazer a sua agenda de uma forma que você tenha o seu contato com Deus, né? Que você leia a palavra de Deus, medite nela, ore ao Senhor, busque a sua presença. Nós podemos também, dentro da nossa agenda apertada, colocar em prática essa palavra. Nos nossos relacionamentos, o que eu aprendi com o Senhor na sua palavra, eu posso colocar isso em prática, obedecer, não por força própria, porque nós não conseguimos por força própria, mas nós podemos fazer isso pelo poder do Espírito Santo, que nos ajuda a obedecer a sua palavra. Precisamos também, irmãos, compreender a importância da adoração comunitária. Jesus, no capítulo 18, versículo 20 do Evangelho de Mateus, ele nos fala: quando 2 ou 3 de vós concordarem acerca de qualquer coisa, vos será concedido por meu Pai que está nos céus. O Senhor está falando acerca da possibilidade ou da fórmula para você receber o que você deseja? Não, o que Jesus ele está querendo dizer é o seguinte: a adoração comunitária, ela é muito mais poderosa do que a adoração unitária, né? Em casa, você orando, Deus ouve a sua oração. Aonde você estiver, Deus é onipresente, Ele vai estar aonde você está. Mas é importante você saber, quando nós oramos juntos, ali o Senhor ordena a bênção. Quando nós concordamos juntos em uma oração, quando nós estamos adorando ao Senhor nosso Deus, nós podemos ver milagres, coisas diferentes acontecem. Então valorize a adoração comunitária, valorize ser membro de uma igreja, valorize ter os seus irmãos, valorize vir ao culto no domingo, na célula no sábado, na reunião de oração, valorize os momentos de adoração comunitária. Isso é muito importante. Jesus ele nos ensina, porque o espírito deste mundo, que já inverteu os valores da sociedade, tem nos pressionado da mesma forma, para que nós nos afastemos de Deus, para que nós nos afastemos da sua palavra, da adoração comunitária. Para quê? Qual é o objetivo? Para nós sairmos da videira, e ali sem a seiva, morrermos secos como um galho. E Ele deseja isso. Vamos adorar a Deus acima de todas as coisas, sem assumir a forma desse mundo. Vamos amar o nosso próximo, respeitá-lo, considerar a sua opinião, tratar como igual, não considerar os outros superiores a nós mesmos, não sermos presunçosos, sermos humildes. Por mais, irmão, que você tenha dinheiro, que você tenha uma boa posição, um bom emprego, se você vier ser um deputado federal, um senador, lembre-se de mim, presidente da república, mas não seja orgulhoso por causa disso, porque nós recebemos todas as coisas de Deus. E olha, sabe qual é a veste que cabe bem no servo de Deus? É a humildade. Seja qual for a posição social que você ocupe, não seja transformado pelas coisas efêmeras dessa sociedade, mas permaneça humilde. Seja quem você é, amigo de todo mundo, amigo de Deus, uma pessoa humilde nessa geração. Aos servos de Deus cabe as vestes da humildade. Sermos auxiliadores, ajude seus irmãos a conseguir o que eles precisam, estenda a mão quando eles precisam, ore com eles. Procure oportunidades para eles também, para que eles sejam bem-sucedidos. Não tenha inveja do seu irmão, perdoe os seus irmãos, porque isso nos adverte a palavra de Deus, porque assim como nós queremos perdão, nós precisamos dar. É uma promessa condicional. Você fala assim: eu quero ser perdoado, sou perdoado pela fé, aleluia, sou perdoado pela fé, mas eu perdoei. Nós perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu creio, tá? Mas se eu não perdoo a quem deve para mim, como é que vai ficar? Então eu preciso aprender a perdoar também e usar todas as coisas com sabedoria. Lembre-se sempre disso. Quando nós adoramos a nós mesmos, nós ignoramos a Deus, nós amamos as coisas e usamos as pessoas. A relação correta qual que é? Adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Deus, Ele nos deu o dinheiro para nós usarmos com sabedoria. E não somente para nós, irmãos. A maneira, dinheiro é espiritual. Você pode falar assim, virou Edir Macedo. Não. Dinheiro é espiritual, irmãos. Sabe por quê? Porque a maneira como você gerencia e administra o seu dinheiro, ele tem muito a ver com aquilo que você é. Naquilo que você investe o seu tempo e o seu dinheiro, é porque já está arraigado em seu coração. Então, onde você tem investido o seu dinheiro? Será que é só em você mesmo? Que é só na sua casa, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida?
Você tem sido um ofertante? Tem sido dizimista? Tem sido uma pessoa preocupada com o próximo? Vê alguém precisando, você estende a mão quando precisa? É uma pessoa generosa no dar? A palavra de Deus nos ensina que nós somos administradores dessas coisas passageiras. E um dia nós vamos ver que fizemos muitos amigos nessa terra, diante de Deus, porque nós fizemos como quem fazia para Deus. Quando você está dando um pacote de arroz para quem precisa, você está dando para Jesus. Por quê? O Senhor vai falar assim: quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu tive doente, você foi me visitar. Tive preso, você foi me ver. Você foi fiel na minha casa, com o meu povo, com a obra missionária, com o compromisso do Evangelho, com a palavra de Deus, com a pregação dessa palavra, com a vida desse Evangelho, com a existência da igreja. Você foi comprometido com o Evangelho. Deus vai ver e vai mostrar para você mesmo. Assim, você foi uma pessoa fiel naquilo que eu coloquei em suas mãos. Entra para o gozo do teu Senhor. A maneira como nós usamos e investimos os nossos recursos, o nosso dinheiro e o nosso tempo, Deus está observando. Porque nos dias mais efêmeros, que nós não estamos nem percebendo, é ali que Deus está medindo o nosso comportamento, irmãos. Porque se eu disser para você, amanhã vai vir uma inspeção aqui na fábrica limpam, pintam o chão, faz aquilo, fica tudo bonitinho. Aí todo mundo passa, está tudo bonitinho. Mas no dia a dia é sujo, é bagunçado, o ISO nunca vão tirar daquele jeito. Então, mas é assim que funciona também. Quando nós viemos para a igreja, esse é o melhor que vocês podem dar. A melhor aparência, a melhor roupa, o melhor perfume, a sua melhor conversa, os seus melhores conselhos. Mas e no dia a dia? É ali que Deus está vendo. O seu coração, é ali que Deus está medindo. Por quê? É o dia em que Ele está trabalhando em você, para que você não seja aos moldes desse mundo e dessa sociedade. Vamos nos lembrar de usarmos o tempo com prudência, os recursos com prudência. Por que tudo isso, irmãos? Ele nos alerta para a corrupção dos últimos dias, porque existe muito mais. Esse mundo é passageiro. Tudo vai ficar aqui, irmãos. Tudo vai ser destruído. Tudo vai ser queimado pelo fogo. Deus, Ele prometeu que não iria destruir mais o mundo pelas águas, mas Ele não falou nada que não ia destruir pelo fogo. E fala que o fogo vai destruir, vai consumir todas as coisas dos últimos dias. Por isso, saiba que a volta de Jesus está próxima. Precisamos nos preparar para esse dia. Existe muito mais a ser alcançado, a vida eterna, a salvação. Existe um regozijo tremendo, irmãos. E eu quero alcançar isso, custe o que custar. E eu creio que vocês estão aqui também porque querem alcançar isso, custe o que custar. Porque o Espírito Santo de Deus que habita dentro de vocês clama: Pai, Pai, eu quero a Tua presença, eu quero andar contigo. Então fortaleça os seus joelhos cansados, fortaleça as suas mãos trêmulas, o seu corpo abatido, levante-se e permaneça de pé na presença do Senhor, porque o reino de Deus está próximo. Amém? Vamos nos colocar de pé.